eu tô aqui com os meus companheiros, o Marcelo, o Otávio e a Isabelle. Então sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Senta que lá vem história. Bom, o tema escolhido para discutir nesse primeiro episódio é o governo dos mandatos entre 2003 a 2016, que foi governado pelos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff. Há muito tempo atrás, eu sonhei que era possível governar esse país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, envolvendo milhões de pessoas nas universidades, criando milhões e milhões de empregos nesse país. Na história das Nações Unidas, uma voz feminina inaugura o debate geral. É a voz da democracia. Luiz Inácio da Silva, também mais conhecido como Lula, é um político ex-sindicalista e ex-metalúrgico brasileiro. Ele foi o principal fundador do Partido dos Trabalhadores, que no caso é o PT, e o 35º presidente do Brasil, tendo exercido o cargo de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011. E de origem pobre, migrou ainda criança de Pernambuco para São Paulo com a sua família. A gente tem muito o que dizer sobre o Lula. A gente vê um paradoxo entre os lados. Por uns amado, por outros odiado. Enfim, durante a ditadura militar, liderou grandes greves de operários no ABC paulista e ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores em 1980, durante o processo de abertura política. Lula foi uma das principais lideranças da Direta Já, no período da redemocratização, quando iniciou sua carreira política. Em 1986, elegeu-se deputado federal pelo estado de São Paulo com votação recorde e em 1989 concorreu pela primeira vez à presidência da República, perdendo no segundo turno para Fernando Collor, por 53% a 47%. Também foi candidato à presidência outras duas vezes, em 1994 e 1998, perdendo ambas as eleições no primeiro turno, para Fernando Henrique Cardoso. Venceu a eleição presidencial de 2002, derrotando José Serra no segundo turno, e foi empossado em janeiro de 2003. Na eleição de 2006, foi reeleito ao vencer o segundo turno contra Geraldo Alckmin. Bom, apesar das eleições de 2006 a votação ter sido de 60% a 40%, foi uma eleição bem disputada. O governo Lula teve como marcos a introdução dos programas como Bolsa Família e Fome Zero, ambos reconhecidos pelas Organizações das Nações Unidas como os programas que possibilitam a saída do país do mapa da fome. Durante os seus 2 mandatos, empreendeu reformas e mudanças radicais que produziram transformações sociais e econômicas no Brasil e triplicou o PIB e a renda per capita, onde alcançou um alto grau de investimento. Por conta dessa ação na Bolsa Família que o Lula teve, ele foi muito favorecido com algumas pessoas, porque muitas delas acabou gostando dele e passando a gostar, mas também teve muitas que não gostaram. E na política externa desempenhou um papel de destaque, incluindo atividades relacionadas ao programa nuclear do Irã, ao aquecimento global, ao Mercosul e aos BRICS. O Lula foi considerado um dos políticos mais populares da história do Brasil e, quando presidente, foi um dos mais populares do mundo. Sua chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, derrotou José Serra na eleição de 2010 e foi reeleito em 2014 ao derrotar Aécio Neves. Ele foi considerado um dos mais populares mundialmente, como Otávio disse, porque foi visto como um líder regional e também um porta-voz autodesignado das nações emergentes de todo o mundo, né? Lula se manteve ativo no cenário político e passou a ministrar palestras no Brasil e no exterior. Em março de 2016, ele foi nomeado por Dilma como seu ministro-chefe da Casa Civil, mas essa indicação foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, em julho de 2017, ele foi condenado em primeira instância no âmbito da Operação Lava Jato a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.
Para vocês entenderem melhor, a Operação Lava Jato é um conjunto de investigações em andamento pela Polícia Federal do Brasil, que cumpriu mais de 1.000 mandatos entre busca e apreensão até prisão preventiva, visando apurar esquemas de corrupção. Com a confirmação em segunda instância da sentença, que aumentou a sua pena, teve sua prisão decretada e entregou-se à Polícia Federal em abril de 2018. Em novembro de 2019, Lula foi solto um dia após o STF decidir que a execução da pena só deveria ocorrer com o trânsito em julgado da sentença. Aonde indicou para a próxima eleição Dilma, que se tornaria a próxima presidente do país. Dilma Rousseff foi a 36ª presidente da República Federativa do Brasil. Foi a primeira mulher a ocupar o cargo da presidência e a terceira chefe do estado do país. Acusada de improbidade administrativa, não concluiu o segundo mandato devido ao processo de impeachment. Eu vou falar um pouco mais dela. Ela nasceu em 14 de dezembro de 1947 e em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dilma participava de atividades políticas no movimento estudantil em Belo Horizonte e na época ela tinha 16 anos e combatia a ditadura militar estabelecida no Brasil em 1964. Dilma é a autora do processo de transferência da matriz energética do país para o biodiesel. Também é de sua autoria o programa Luz para Todos, de 2003, que tem como objetivo levar energia elétrica aos lugares remotos do Brasil, trazendo assim oportunidade para quem não tinha esse recurso antes. A partir de 2005, Dilma Rousseff passa a ocupar a chefia da Casa Civil da Presidência. No cargo, assume a condução dos PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, Minha Casa Minha Vida. Os dois programas eram considerados a base do governo Lula. Dilma também coordenou a definição das regras para a exploração das reservas de petróleo no litoral brasileiro. As reservas estão em áreas denominadas pré-sal, na Bacia de Santos. A candidatura de Dilma para a presidência foi oficializada em junho de 2010. A ministra era uma alternativa à falta de quadros do PT. Na época, os principais nomes da cúpula do partido respondiam por crimes de corrupção. Apesar das denúncias contra o PT, Dilma foi eleita pela maioria dos votos. Então, quando ela assumiu a presidência, ela tinha 63 anos, que foi em 2010, juntamente com o vice Michel Temer. A chapa vence o candidato do PSDB, José Serra. Ela foi eleita novamente em 2014, assumindo a gestão do país em 2015. E então disputou a eleição no segundo turno com Aécio Neves, também do PSDB. O início do mandato parecia um mar de rosas, mas no final acabou se tornando um pesadelo. O mandato da presidente foi iniciado em janeiro de 2011 e concluiu em dezembro de 2014. Apesar de sua gestão ter sido marcada pelos desencontros entre o Poder Legislativo e Executivo, Dilma Rousseff conseguiu se reeleger em 2014. Mesmo após os protestos ocorridos em 2013, ela foi reeleita. No entanto, com a conjuntura interna e externa desfavorável, a crise econômica no Brasil aumentando, a presidente foi alvo de vários ataques de seus próprios aliados, acusada de probidade administrativa. No Congresso, os deputados autorizaram a abertura de um processo de impeachment de Dilma Rousseff. Dilma também foi afastada no primeiro semestre de 2016 pelo Senado Federal. Em seu lugar assumiu o vice-presidente Michel Temer, do PMDB, que é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Então foi esse o nosso podcast do dia, e fiquem ligados porque senta que lá vem história.